Oi, pessoal. Hoje eu vim contar o meu testemunho. Me desculpa pela iluminação, se não estiver muito boa. Tentei ficar aqui perto da janela para não ficar tão escuro. Eu tô gravando esse testemunho para 2 redes sociais, então por isso que tá deitado. Mas vai dar para ver direitinho. Esse testemunho, gente, é para falar sobre o processo seletivo que eu consegui ser convocada na prefeitura da minha cidade. E tudo isso começa em 2025, em novembro, dia 14 de novembro de 2025, abriu um edital para trabalhar como mediador na prefeitura aqui da minha cidade, né? E você tinha que participar do processo que eles queriam, né? O primeiro passo era estar fazendo a inscrição no site da prefeitura. E o segundo passo era entregar os documentos que eles pediam, né? Quem tivesse curso na área da educação especial podia enviar. O mínimo de escolaridade era ensino médio completo, então você tinha que enviar o diploma do seu ensino médio. E os documentos lá que eles estivessem pedindo e que você tivesse, você colocava no sistema. E foi ali, na hora de entregar a documentação, que começou uma luta. Isso em novembro de 2025. Eu fiquei vários dias tentando enviar esses documentos e não conseguia. Tentei enviar de madrugada, não conseguia. Tentei acordar às 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã, não conseguia, só dava erro. Faltava um dia para a inscrição terminar. Eu achei que eu não iria mais conseguir participar desse processo seletivo porque eu não conseguia enviar os documentos. E se você não enviasse, você era desclassificado. Até então, eu não sabia que poderia levar os documentos até uma CRE, né? Porque aqui na minha cidade, os locais onde fica organizado as escolas públicas da prefeitura são chamadas de CREs, né? Tem várias CREs dentro dessa cidade. E tem uma CRE perto do bairro onde eu moro. E poderia ser levado os seus documentos lá nessa CRE, mas eu não sabia. Vi no grupo que eu participo que poderia levar isso um dia antes. Eu falei, cara, vou levar, vou tentar, porque é a minha última chance, senão não vou participar. Nesse dia, no último dia que poderia levar, eu tinha outro compromisso, né? Só poderia levar nessa CRE até 4 horas da tarde. Depois de 4 horas, eles não iriam aceitar mais. E eu tinha um compromisso na parte da tarde, por volta de 1 hora da tarde, e eu não poderia faltar nesse compromisso. Então, eu tive que ir para esse compromisso, resolver e depois levar os documentos. Graças a Deus que era tudo perto. Então, eu tive, né, consegui resolver o meu compromisso, foi até rápido, e corri para a CRE para levar os documentos que necessário. Cheguei lá na CRE, faltando meia hora para dar 4 horas, e eles não aceitarem mais os meus documentos. E quando eu cheguei lá, eles disseram que precisava de mais xerox. E eu, desesperada, sem saber aonde eu conseguiria tirar xerox, já que faltava tão pouco tempo, saí correndo pela rua procurando lugar para tirar xerox. Consegui um lugar. Tinha fila, eu ainda tive que esperar a fila, mas consegui tirar xerox. Levei, ainda tive que preencher alguns documentos. E faltando 15 minutos, eu não lembro se foi 15 ou 10 minutos, eu consegui entregar os documentos dentro do envelope. E o cara que pegou os documentos lá até falou: olha, você faltava pouco, hein, para você não participar. Eu falei: não, quando é da vontade de Deus, deu tudo certo. Mas aí existe um porém. Eu tinha ido para o centro do bairro só com o dinheiro da passagem. Então eu tive que fazer uma escolha. Ou eu tirava as xerox que eu precisava, ou então eu pagava a minha passagem para ir para casa.
Então eu escolhi tirar xerox porque eu queria participar desse processo seletivo e automaticamente fiquei sem o dinheiro da passagem para ir embora. E o que aconteceu? Eu vim embora, andei alguns quilômetros andando. Mas amém, eu estava participando do processo seletivo. Depois de um tempo, né, eu não lembro se foi no começo de dezembro, saiu a classificação. Depois saiu o pós-recurso, eu fiquei um pouquinho mais abaixo. Mas eu falei, uma hora vão chamar. Terminou o ano, começou o ano, eles começaram a chamar em fevereiro. E, assim, chamando muito devagarinho, tinha semana que não chamava. E quando chamava era 5 pessoas, 4 pessoas, tinha semana que não chamava. E aquilo dali estava me deixando muito nervosa. Eu achando que eles poderiam encerrar esse processo seletivo, porque no ano de 2025 eles fizeram um processo seletivo para professor, né? E antes do vencimento do edital, eles encerraram e não chamaram mais ninguém. Então eu fiquei pensando, eu falei, gente, e se não chegar a minha vez? E eles botarem na cabeça deles que eles não vão mais chamar ninguém. Porque eles podem fazer isso, né? E eu comecei a orar. Eu comecei a fazer propósito. Eu comecei a jejuar. E pedir muito a Deus para que eu conseguisse passar nesse processo seletivo. Não, passar eu já tinha passado, mas ser chamada, né? Ser convocada. E passou aí fevereiro, março, abril, maio. E assim, eles estavam chamando, como eu falei, devagar. Tinha semana que eles não chamavam ninguém, então quando tinha semana que eles não chamavam ninguém, eu ficava mais agoniada ainda. Mas no final de maio, né, que foi semana passada, eu escutei um vídeo numa rede social de uma pessoa que eu sigo, que ele faz vídeos assim, falando sobre Deus, sobre coisas que Deus fala com ele e que ele entrega nos vídeos. E ele falou exatamente assim, olha, na segunda-feira, dia 1º, isso foi no dia 31 que eu assisti o vídeo. E ele falava no vídeo, né, que no dia 31 de junho, que caía numa segunda-feira, uma pessoa ia receber uma grande surpresa, ia ser surpreendida por Deus e que ia receber uma bênção que estava pedindo a Deus já há muito tempo. E eu tomei posse daquela palavra, daquele moço, né, que faz vídeos. E eu falei, ele tá falando comigo. É de Deus para mim. Então passou o dia 31, né? E na segunda-feira, dia 1º de junho, que é o meu aniversário, eu todo dia abria o Diário Oficial, né? Porque sai o Diário Oficial da Prefeitura todos os dias de manhã cedo. Eu, assim que acordava, por volta de 6 e pouca da manhã, já olhava para ver se tinha acontecido mais convocações. E na segunda-feira, o meu nome saiu, para honra e glória do Senhor. Até uma colega me mandou mensagem também de manhã, e disse, Ciara, seu nome saiu. Você foi convocada. E, gente, foi assim uma coisa muito rápida. Por quê? A convocação saiu por volta de 5 e pouca da manhã, porque o jornal sai 5 e meia da manhã ou 5 e 15. Eu vi o jornal 6 e pouca da manhã. E era para se apresentar na CRE 11 horas da manhã. É assim, e como no decorrer do tempo, quando eu comecei a ver que estava andando a fila, eu comecei a juntar os documentos, porque eram bastante documentos que você tinha que levar se fosse convocado. E eu falei, cara, vou juntar e vou deixar pronto, né? Deixei pronto. Foi uma correria, gente, porque eu tive que fazer exame médico, né, admissional, então eu tive que ir fazer o exame médico, porque o exame médico você não pode fazer com muita antecedência, porque senão eles não aceitam. Então, entreguei o exame médico, fiz o exame médico de manhã, fui para CRE
né? Graças a Deus eu consegui entregar os documentos, isso tudo no dia 1º de junho. Entreguei o exame médico e assinei o meu contrato. E assim, esse testemunho, gente, é para exaltar o nome do Senhor, primeiramente, e para falar que ele faz tudo exatamente como tem que ser, né? Porque se me chamassem antes, eu não teria como pagar o exame. Eu estava sem dinheiro, não teria como pagar o exame. E quando ele me chamou, foi num dia que eu já tinha recebido, né, uma quantia de dinheiro e tinha como pagar o exame. Então, assim, ele faz tudo perfeito. E em relação a ser convocada no dia do meu aniversário, na sexta-feira, eu conversando com o Senhor na rua, fui buscar minha filha na escola e eu fui conversando com o Senhor na minha mente. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu queria muito ser convocada no dia do meu aniversário, no dia 1º de junho, que é segunda-feira. E isso foi na sexta. E falei para ele, falei, Senhor, se for da tua vontade, se tiver já na hora que o Senhor já planejou para mim, que isso aconteça na segunda. E deixei. Isso foi na sexta. E para honra e glória do Senhor, ele escutou a minha oração e eu fui chamada na segunda-feira, como eu pedi, né? Foi o maior presente que Deus me deu esse ano, foi ter me abençoado com essa convocação. Já comecei, graças a Deus, a trabalhar, né? Estou trabalhando numa escola que eu já conheço. E assim, é um testemunho para você fortalecer a sua fé, para você ter certeza de que Deus sempre está ouvindo as nossas orações e que na hora certa, no momento certo, Ele abre a porta. Então é isso, gente. Nunca perca a fé. Ore, jejue, faça propósito. Porque se for da vontade do Senhor, primeiramente, o que você deseja vai acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu coraçãozinho, o seu like. Comenta aqui se você já teve alguma experiência com o Senhor. E até o próximo vídeo.